E como sempre, algumas notícias aí do nosso mercado mundial e também mercado nacional do agronegócio. Mas é um assunto para Lucas Jelinski. Bom dia. O assunto mais falado do último mês, nos meios de comunicação, foi o grande, ou até falado, o maior terremoto que aconteceu no Japão. Então, o Japão, um país lá do outro lado do mundo, que teve um terremoto de quase 9 graus na escala Richter, que é a escala de medida dos terremotos, seguido de uma enorme onda chamada tsunami, que foi uma grande tragédia para aquele país, uma enorme tragédia para aquele país. Não vamos falar aqui do que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu lá, inúmeros meios de comunicação já falaram isso. Queria comentar o que isso vai afetar, o que isso influencia no agronegócio brasileiro na relação Brasil-Japão. Então vamos dizer assim, o que aconteceu no início de março, esse terremoto e essa tsunami lá, o que aconteceu de imediato? O que se viu-se nas bolsas e nos mercados dos commodities, dos produtos agrícolas, foi uma baixa imediata, uma grande baixa. Isso devido a quê? Quando você vê na TV, nos canais da linha agrícola, que aquele pessoal nas bolsas negociando e tal, mas assim, tem uma relação nisso. Para cada grão produzido, tem 10 papéis, ou seja, para cada quilo de milho produzido, ele é vendido 10 vezes. Então por isso que fala hoje que a especulação é que manda no preço, é em função disso aí. Ele é muito comercializado. Então, quando aconteceu o terremoto no Japão, de imediato aconteceu uma baixa. Por quê? Quem tinha papéis de produto agrícola, de milho, de soja, de coisa assim, pegou e vendeu isso imediato. Então teve uma oferta muito grande, teve uma baixa. Em função de que é isso aí? O Japão é um país rico, é a terceira economia mundial. Então, o que aconteceu? Pensou-se que vai se diminuir o consumo no mundo. Então, quem tinha papel de milho, de trigo, de soja, pegou e colocou para vender isso aí. Colocou para vender e trocar por ouro, por commodities mais estáveis. Outra coisa baixou, porque o Japão também é um grande importador, um grande importador de commodities agrícolas. Então, pensou-se que o volume do Japão, também, o volume de consumo dele também iria diminuir. Então, por esse motivo também baixou o preço do milho, da soja e tal. Então, num primeiro momento, em um momento breve, teria essa baixa das commodities, por esse motivo que falei. Aliado isso ainda à crise nuclear que foi da usina de Fukushima, ainda aos portos afetados, ou seja, o Japão não conseguiria importar o que aconteceu, o terremoto no norte, os portos do norte do Japão não conseguiriam importar produto, então sendo importados no sul. Então, os produtos primários, seria milho, soja, matéria-prima para fazer o alimento humano, baixou e ficou complicado. Pensando no momento mais a médio, mais a longo prazo, tem-se uma demanda por alimentos acabados, ou seja, pela carne, por produtos já prontos para alimentação. Então, os institutos de pesquisa falam que o Japão vai ter, de março agora até os próximos 6 meses, vai ter uma diminuição na importação das matérias-primas, e fala uma diminuição da questão do milho, que é a matéria-prima grande para produção de alimento lá, uma diminuição na importação de 16%. O Japão é uma ilha pequena e o Japão é responsável por 17% da importação de milho, da importação de milho do mundo. Ou seja, de cada 100 quilos de milho comercializado no mundo, o Japão importa 17, porque não se produz milho lá, então não importa milho para consumir lá. Então, essa diminuição da importação pode afetar os países produtores. Da onde que vai esse milho para o Japão? Vai do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, isso pode complicar. Isso é um fator negativo. Então, pensando num fator positivo agora disso aí, mais a médio e longo prazo, se não vai o milho pela situação que foi, vai ter que ir para os produtos acabados. Então, é hora do Brasil pegar e mandar carne, mandar alimentos prontos com valor agregado maior. Então, vamos falar da relação Brasil-Japão. O que é o comércio Brasil-Japão? Em 90, ou na década de 90, a relação de comércio entre o Brasil e o Japão era maior. Do que o Brasil exportava, o Japão absorvia 8%. Então hoje diminuiu isso aí. Hoje, do que o Brasil, do total de exportação brasileira, o Japão representa 3,6%. Não é muito. E o que vai para lá? Metade da exportação que vai para lá é minério de ferro.
Né? 11% do que a Vale exporta de minério, 11% vai para o Japão. Por isso que fala que o Japão é uma grande montadora. Na verdade é uma ilha, né, cheia de vulcões, que não produz, não tem condição de produzir muito agrícola. É a terceira economia do mundo, mas o que vai para lá? Vai matéria-prima para lá, vai produto para lá, eles agregam valor, montam e vendem para o resto do mundo. Né? Então, a relação Brasil-Japão, nós mandamos minério de ferro, que é 50% do que nós exportamos para lá, do valor que vai para lá é minério de ferro. Nós mandamos bastante, o segundo produto que seja, é carne de frango. Então, isso a tendência até é que aumente. Em 2010 nós mandamos quase 400 mil toneladas, né? É o segundo maior importador de frango do Brasil, é o segundo maior mercado, só perde para o Oriente Médio, né? Então isso deve até melhorar, então a médio, a longo prazo, né? 15% da exportação da relação Brasil-Japão, 15% é frango e alguma coisinha de carne suína, né? E o que nós compramos deles? Nós compramos tecnologia, né, informática e tal, e compramos muita coisa de peça de carro. Então você vê as caminhonetes japonesas que rodam aí, elas são montadas aqui, montadas na Argentina, né? Mas todas, uma grande parte das peças vem de lá, né? E é montado aqui. Então, de afetar, de melhora ou piora, a coisa, como você viu, teve aquele bafafá, vamos dizer assim, de imediato do terremoto e do tsunami, e as coisas se acalmaram. Então, deve melhorar alguma coisinha para exportação de carne, de produto mais agregado, né? Alguma coisa de frutas do Nordeste que vai, mas não vai afetar em grandes proporções o agronegócio brasileiro. Então não vai ser em função disso que aconteceu lá no Japão que vai afetar alguma coisa. A soja, o milho baixaram na primeira, na segunda semana após, né, como o mundo deu essa tremida, né, o terremoto foi lá, mas o mundo economicamente deu uma tremida, mas já praticamente voltou ao normal, né, e a soja reagiu aos patamares que estava, o milho também, né, o milho está até crescente, hoje se fala em função dos números americanos, né? O milho subiu bem essa semana, a soja estava estável, né? E a agricultura segue firme, os preços seguem firmes, né? A nossa região que segue colhendo muito bem, o tempo está ajudando, né? A agricultura segue estável. Pessoal, é isso aí, um grande abraço e até a próxima semana.